Por exemplo, eu tenho uma circunferência, né? E eu tenho um ponto. Por esse ponto, eu tenho certeza que passa uma reta que é tangente à circunferência. Toca essa circunferência apenas esse pontinho, por exemplo, esse ponto aqui. Também tem uma reta que é tangente a essa circunferência que passa exatamente esse ponto aí. Tem infinitos pontos aqui, não sei quantos, né? Da mesma forma, no plano cartesiano XY. Eu vou ter um gráfico, por exemplo, de uma parábola, né? Equação de segundo grau, e eu pego aqui um valor de x2. Eu aplico na função, né? E ele vai me dar um valor de y não sei de quanto, né? Vou botar 31, por exemplo. Eu gerei aqui um ponto, certo? Eu tenho certeza que por esse ponto passa uma reta que é tangente a essa parábola. Ou seja, essa reta aqui, ela tá passando apenas em um ponto. Ela intercepta essa parábola, a função, em apenas um pontinho ali. Tem outros, né? Se tu pegar esse ponto aqui, tem infinitos, tem diversos aqui. Então, tu vai achar sempre uma reta para qualquer ponto que é tangente a parábola, entendeu? Esse ponto aqui também tem uma reta que é tangente à parábola. Qualquer ponto. E tu sabe que uma reta ela é dada por f de x igual a ax mais b. Esse aqui é o coeficiente angular e esse é o coeficiente linear. E afinal, o que é derivada? Derivada nada mais é que tu achar o coeficiente angular da reta tangente à função num ponto. Esse número aqui, esse coeficiente angular, é exatamente o que tu calcula. Derivada é isso aqui que tu tá calculando. E eu calcular a derivada da função só, sem aplicar num ponto exato, eu tô calculando o coeficiente angular de uma reta que vai ser todas as retas, entendeu? Só que quando eu aplicar o pontinho, por exemplo, essa reta aqui, ela tem a mesma estrutura dessa, só que o coeficiente angular dela vai mudar de acordo com o ponto, entendeu? Que eu aplicar no x. Então, olha só, eu vou tentar derivar essa função. Eu quero derivar essa função. Eu escrevo assim, ó, f' de x, né? E eu quero derivar isso aqui, então eu vou reescrever isso aí assim, ó. Eu quero derivar isso aí. É uma linha aqui, ó. Eu apliquei a derivada nesse lado e apliquei a derivada nesse lado. Então, f' de x vai ser o quê? É as regras, né? A derivada da soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Então, por exemplo, aqui tá somando, né? Ou subtraindo. Então, eu pego e derivo essa primeira, depois essa e depois essa. Então, eu vou fazer assim. Como é que deriva 5x ao quadrado? 5x ao quadrado. Eu pego o expoente e multiplico pelo que tá aqui. Então, é 2 vezes 5, 10. E repito o x e subtraio 1 do expoente, que fica 1. Então, é 10x, correto? O 6x, agora eu derivo essa parcela, então 6x. O expoente é 1, né? Não aparece, então é 1. Então, eu pego e multiplico pelo valor que tá aqui na frente do x, fica 6x, e subtraio 1 do expoente, que fica 0. Só que qualquer número elevado a 0 é 1. É a regra, né? 6 vezes 1 é 6. Então, aqui ficou mais 6, né? Quando não aparece sinal, é mais. E a derivada de um número, derivada de uma constante, é sempre 0. Então, a derivada de x vai ser 10x mais 6. O que eu acabei de achar? O que é 10x mais 6? Esse valor aqui nada mais é que a reta, essa reta aqui que tá passando por todas elas, f de x igual a ax mais b. Esse valor aqui nada mais é que o coeficiente angular de todas essas retas aqui. É esse númerozinho. Esse A aqui é exatamente isso aqui. E se eu pegar um ponto específico, quando eu botar um 2 aqui, por exemplo, eu pegar o 2 aqui na função, vai ter um ponto aqui, e vai ser essa reta tangente aqui a esse ponto, e ela vai ser f de x igual a x mais b, só que aplicada no 2 aqui, ó. Aplicado no 2, vai ser 10 vezes 2 mais 6, vai dar 26, certo? F de 2 vai ser igual a 26. O que eu achei? O coeficiente angular dessa reta tangente no ponto 2. Então, aqui vai ser 26x mais b. Porque tá aplicado no ponto 2, entendeu? Espero que tenha entendido, Gabi. Derivada é o coeficiente angular da reta tangente à função num ponto específico ou em qualquer ponto, né? Daí tu acha uma derivada genérica.
Claro, tem as regrinhas que nem eu te falei aqui, mas a gente tem também as definições, né? São duas. Essas são as duas definições, tá? Elas representam a mesma ideia, então pode usar uma ou outra. Tem que decorar. Eu tenho que calcular o limite de tudo isso aqui. Bom, eu quero a derivada dessa função, ó, a derivada dessa função no ponto 2. E eu vou calcular ela pela definição. Como é que eu vou fazer? Então, a derivada no ponto 2 vai ser o limite dessa função de tudo isso, ó. O a eu troco por 2, né, que é o ponto. 2 mais ΔX menos f de a, que é o ponto, né, dividido por ΔX. Quando ΔX tende a zero. Agora, eu tenho que resolver essa parte aqui. Bom, f de 2. Calcular f de 2. Essa é a função, né, que deu ali. Eu quero f de 2, então eu vou fazer f de 2. No lugar do x eu boto 2, então fica 5 vezes 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2, menos 1. F de 2 vai ser 5 vezes 4, mais 12, menos 1, certo? Só tô fazendo as multiplicações. 5 vezes 4, 20, mais 12, menos 1, então a gente fica com 31, concorda? Então, aqui eu achei que é 31. Vou substituir ali, fazendo passo a passo. Bom, da mesma forma que eu fiz o f de 2, eu vou fazer f de 2 mais ΔX. Então, ao invés de na função aqui eu aplicar 2, eu vou aplicar 2 mais ΔX, entendeu? Olha aqui, a função de novo, escrevi ela de novo. Eu não quero mais f de 2, tá? Eu não quero mais isso. Eu quero f de 2 mais ΔX. Então, no lugar do x, eu tô colocando 2 mais ΔX. Então, vai ficar 5 vezes 2 mais ΔX ao quadrado, concorda? No lugar do x, eu botei o que me deu a ordem. Mais 6 vezes o x, que o que é? 2 mais ΔX. Não vai dar menos 1. Agora é só desenvolver, né? F de 2 mais ΔX, o que vai ser? 5 vezes esse produto notável aqui, ó, é o quadrado da soma, então é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? E como ΔX é a variação do x, tu não vai fazer, por exemplo, diz que o ΔX ao quadrado, né? Mas tu não vai fazer delta ao quadrado e x ao quadrado, né? Que é o que a gente faz quando é multiplicação, passa o expoente para os dois. Mas isso aqui não existe, tá? O delta é só uma representação da variação do x, então o ao quadrado só vai para o x, ó. Fecha o parênteses. Agora resolve essa distributiva, né? 2 vezes 6 vai dar 12. 6 vezes ΔX mais 6 ΔX. Ai. E o menos 1. Tá, eu vou reescrever aqui. Então, ficou 5 vezes 4, né? 4 mais 4 ΔX, mais ΔX ao quadrado, mais 12, mais 6 ΔX menos 1. Agora ficou melhor. Ótimo, é só desenvolver, tá? Eu só tô fazendo as continhas aqui, bem passo a passo. Agora, eu aplico a distributiva aqui também, fica 20, aqui fica 5 vezes 4, 20 ΔX, 5 ΔX ao quadrado, concorda? Mas eu já vou fazer 12 menos 1 aqui, fica 11, né? Fica 11, mais 6 ΔX, tá? Foi isso que eu fiz. Vamos juntar os termos semelhantes. Então, 20 mais 11 eu fico com 31. Ó, 20 ΔX, ó, tem ΔX, tem ΔX. Então, 26 ΔX. E aqui o único que tem ΔX ao quadrado fica sozinho, correto? Ótimo, então eu achei que o f de 2 mais ΔX é exatamente essa expressão. Então, eu vou substituir lá. Ó, no lugar disso, eu vou colocar 31 mais 26 ΔX mais 5 ΔX ao quadrado, não esquecendo que eu já tinha o menos 31 ali, né? Divide ainda por ΔX. Ótimo, agora a gente vai começar eliminando aqui, ó. 31 menos 31, a gente sobra 0, correto? Tá, correto. Isso aqui deu 0, então me sobrou isso, né? Eu escrevi. Bom, aqui se tu aplicar esse limite, já tá pronto, né? Mas se tu aplicar o limite de ΔX tendendo a 0, a gente vai ficar com o ΔX aqui embaixo 0, né? E uma coisa dividido por 0, na matemática a gente sabe que não tem como. Então,
esse limite aqui tá indeterminado. Então, a gente tem que achar alguma forma algébrica aí de eliminar esse ΔX de baixo para não ter mais zero embaixo. Aqui tá bem visível. Então, como que a gente elimina o ΔX na divisão aqui embaixo? Eu pego e boto o ΔX em cima em evidência, né? Porque ele tá nas duas parcelas. Então, por exemplo, eu boto o ΔX em evidência em cima e vai ficar o 26 ΔX dividido pelo ΔX fica o 26, né? Eu tô botando em evidência, mais 5 ΔX ao quadrado, ó. 5 ΔX ao quadrado dividido por ΔX, isso aqui é a mesma coisa que 5 ΔX vezes o ΔX, concorda? Né? Duas vezes esse aqui, então, ΔX, daí eu posso cortar 1, né? 5 ΔX vezes 1 vai ficar 5 ΔX, né? Então, eu divido esse por esse termo, fica 5 ΔX. Espero que tenha entendido, né? Tô botando em evidência o ΔX. E daí aqui embaixo ficou... Ai, não consigo ter... ΔX. Bom, como eu tenho uma multiplicação em cima e aqui embaixo tá sozinho, então eu posso cortar, né? Cortar, eu tô dividindo em cima por ΔX, dividindo embaixo por ΔX, daí eu tô ficando em cima, eu tô dividindo, fica 1 vezes esse termo, e desaparece o 1, né? E embaixo, ΔX dividido por ΔX fica 1 também, e o 1 na matemática embaixo a gente sabe que não precisa. Tá bem detalhado para não ficar nenhuma lacuna aí. Limite de ΔX tendendo a zero. Do que? De 26 mais 5 ΔX. Ótimo, agora a gente tá feliz, porque a gente resolveu nossa indeterminação. Agora, se dá um zero aqui, tá ótimo, porque não tá mais sendo dividido por zero. Esse que era o nosso problema. Então, agora a gente só resolve esse limite. Como que resolve o limite? Ó, o limite dessa expressão tá tendendo a ΔX igual a zero, né? Então, lá no lugar do ΔX, nós vamos colocar um número muito, muito próximo de zero, que é quase zero. Então, nós vamos ficar com 26 mais 5 vezes um número muito, muito, muito próximo de zero. Por exemplo, 0, 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 entendeu? 0, 1. É quase zero, é aproximadamente zero. Mas é um zero, entendeu? É praticamente um zero. Então, a gente fica com 26 mais 5 vezes zero, né? Fica 26 mais 5 vezes 0 é 0, então fica 26. Portanto, a derivada daquela função, da nossa função, no ponto 2, vai ser exatamente o 26, né? Que eu achei aqui embaixo, então. O que significa isso que eu acabei de fazer, tá? Eu vou voltar à explicação. Eu tenho a tal função lá, né? E daí me pediu para derivar essa função em um ponto. E eu derivei, deu 26. Mas o que significa isso? Significa que quando eu apliquei 2 nessa função aqui, eu acho um valor e daí tem um ponto aqui, né, nessa função. E por ele eu tenho certeza que passa uma reta tangente, tá? Não parece uma reta, mas é. E ela é dada por f de x igual a x mais b. O 26 que eu achei é exatamente esse a aqui, ó. Então, a reta dessa... Então, essa reta aqui, no ponto 2, para essa função aqui, nada mais vai ser que f de x igual a 26x mais b. É isso. Então, a derivada de uma função num ponto nada mais é que o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, né? A reta tangente da função nesse ponto 2 aí. Espero que tenha aí. Ótimo. E pela outra definição, a gente pode calcular assim. Então, eu quero a derivada dessa função no ponto 2. Então, como que eu vou fazer? Pela definição, eu vou fazer assim, a derivada no ponto 2 vai ser o limite de tudo isso aqui, de x tendendo ao 2, né? Ó, o a, então, 2. F de x menos f de 2, certo? É o a que eu tô trocando pelo ponto, dividido por x menos o ponto, né? Que eu vou usar agora. Da mesma maneira, nós vamos ter que calcular esse f de x e f de 2, como a gente fez no outro. Por exemplo, o f de 2. O f de 2 vai ser o quê? Eu vou aplicar o 2 na função, né? Tá vendo? Eu tenho aqui a função. Eu quero aplicar o 2. No lugar do x, eu vou botar 2. Então, eu vou ficar com 5 vezes 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2 menos 1. Né? Então, eu vou ficar com 31, se não me engano. Isso aí, 31. Então, o que eu achei? Eu achei que o limite de x tendendo a 2
disso tudo aqui, ó, f de x menos o f de 2, eu sei que é 31, acabei de achar, sobre x menos 2. Falta ainda eu calcular esse negócio aqui, ó. Mas esse negócio eu não preciso calcular, sabe por quê? Porque olha o que significa isso aí. Significa exatamente a minha função. Aqui me pediu a f de 2, aqui me pediu a f de nada, a f de x. A f de x, ó, eu tô aplicando x, a função que já tem x no lugar do x, tu entendeu? Então, eu não tô aplicando nada, é a própria função. Aqui eu vou adicionar a própria função. Então, eu vou ficar com a própria função, que é 5x ao quadrado mais 6x menos 1. Desculpa a demora, tá? Tô tentando ir o mais rápido possível. E aqui, menos 31. X menos 2. E agora é algebrizar, né? Fazer o limite, ó. Fazer o limite não dá indeterminação, porque o limite da maneira que tá aqui, tu percebe que ele vai dar uma indeterminação. Porque quando tu botar o x tendendo a 2, um número muito, muito próximo de 2 aqui, vai dar 2 menos 2, vai dar 0. Um número muito, 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 muito próximo de 0 é 0. Então, aqui vai dar 0 e não pode. E por isso que nós algebrizamos, né? Nós mudamos o limite. Bom, aqui tu sabe que, ó, 5x ao quadrado mais 6x, sinais diferentes, soma, fica 32 sobre x menos 2. Bom, daí não tem jeito, né? Eu tenho x menos 2, não tenho como fazer nada aqui embaixo. Então, eu vou fazer em cima, né? Vou fazer, como é uma equação de segundo grau, vou fazer uma Bhaskara e vou tentar escrever isso aqui como um produto das raízes, né? Vamos lá, Bhaskara, então. Menos o b, mais ou menos a raiz do b, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é menos 32. Sobre 2 vezes o a, que é 5. Ótimo, isso aqui dá 36. Isso aqui não sei, eu vou fazer, peraí. 2 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Então, fica 640. Daí, dá 676 dividido por 10. E eu olhei ali, a raiz de 676 é 26 sobre 10, certo? Bom, aqui eu acho que as raízes são menos 6 mais 26, eu fico com 26 menos 6, que é 20 sobre 10. E a segunda raiz vai ser menos 6 menos 26, dá menos 32 sobre 10, né? Isso aqui vai dar 2. Isso aqui não tem como a gente dividir, nós fazemos simplificação, né? Então, vai ficar menos 16 sobre 5. Ótimo, fechou. Eu tenho as duas raízes dessa equação de segundo grau. Eu posso escrever isso aqui como um produto das raízes, lembra? Tipo assim, uma equação de segundo grau, ela pode ser escrita assim, ó. O coeficiente A pode ser x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Não sei se tu lembra disso. Então, o A nessa daqui é o 5 vezes x menos a primeira raiz é 2, ou essa, né? Vezes x menos a segunda raiz, que é essa aqui, menos 16 sobre 5. Só que aqui menos com menos vai dar mais, então fica 5x menos 2 vezes x mais 16 sobre 5, né? Faz sentido, né? Então, no lugar disso, eu posso escrever isso aí como um produto, né? Uma multiplicação. Então, aqui vai ficar 5 vezes o x menos 2, certo? Vezes x mais 16 quintos. Aqui eu tenho x menos 2, né? Então, como eu tenho multiplicação em cima, eu posso dividir em cima e embaixo por x menos 2, tá? Então, a gente corta esses daqui. E daí, como eu dividi esse aqui, ficou 1 aqui no lugar, né? E aqui embaixo também, ó, dividir, ficou 1. Só que ficou 5 vezes 1 vezes x mais 16 quintos, fica 5 vezes x mais 16 quintos. E embaixo, como é 1, e o 1 não precisa aparecer na divisão, né? Dessa maneira, a gente eliminou nosso problema, né? A gente eliminou onde estava dando indeterminação para o limite. E agora, se tu quisesse aplicar aqui, né, o x tendendo a 2, tu vai colocar um número muito, muito, muito próximo de 2. E quando tu fizer essa conta aqui, vai dar um número muito, muito próximo de não sei o que, acho que é 26, né? Muito, muito próximo, que é quase 26, né? Que é o 26. A gente considera, né? Então, só pra gente simplificar, o professor fez assim, né? Como aqui embaixo tem 5, quando tu fizer essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes o 5x e depois 5 vezes o 16 quintos,
Como é uma multiplicação, a gente simplifica, né? E daí fica só 16. Mas se tu quiser fazer a conta assim, vai ter que somar a fração e tudo mais. Daí eu não curto também. Então, fica o limite de x tendendo a 2. Esse valor aqui, ó, 5x. Faço a distributiva. E isso aqui, como eu te falei aqui, já vai cortar o 5 com 5 e fica o mais 16. Entendeu? Ótimo. Vamos aplicar o limite de x tendendo a 2. Então, fica 5 vezes 2 mais 16. E daí fica 10 mais 16, que é 26. Olha ali, ó. Então, vamos recapitular um pouquinho do limite aí, Gabi. Tipo assim, eu tenho o limite disso aqui, né? Dessa função, quando o x tende a 2. O que significa isso? Que eu vou botar no lugar do x um número muito, muito próximo de 2. Muito, muito próximo. Tipo, um 2,0000000000000000000001. Isso é muito próximo de 2. É um número muito, muito, muito perto de 2. Então, vai ficar 5 vezes esse valor todo aqui. 5 vezes esse número aqui. Presta atenção. Quando eu multipliquei 5 por esse número muito, muito próximo de 2, olha o que me deu. Um número muito, muito, muito próximo de 10. Então, 5 vezes um número muito, muito próximo vai dar 10,0000000000000000005. Esse número. E agora eu somo com 16. Mais 16. Eu fiquei com 26, 0,0000000000000, entendeu? 0005. Um número muito, muito, muito próximo de 26. Então, é equivalente eu pegar e botar no lugar do x, em vez de ficar fazendo essas contas com 0, um número muito próximo do valor, então eu pego e boto logo 2 ali, tu entendeu? 2 é 5, 10, mais 16, 26. Que deu um número muito igual a esse, sabe? E são as definições, né, de limite. Olha lá, bem bonitinho. Aqui elas, ó. Então, é a derivada de uma função em um ponto, nada mais é que achar o coeficiente angular da reta tangente àquela função naquele tal ponto que tá te dando. Ou tu acha a derivada genérica, né? Que é a derivada, que é o coeficiente angular de todas as retas tangentes ao gráfico. Que tem um tópico aqui, né? Depois fala sobre a derivada de uma função. Sobre as derivadas laterais, cara. É que nem a ideia do limite. Tipo, tu tá calculando o limite para x tendendo a 2, certo? Daí, pra te ver se esse limite existe, tu faz o x tendendo a 2 mais ou 2 menos, né? Ou tu pega os valores um pouquinho maiores que 2 e tu vai calculando pra ver. E um pouquinho menores que 2, e daí se der o mesmo valor, o limite existe. A derivada é do mesmo jeito. Tu vai lá, tu tá tentando calcular a derivada no ponto 2, certo? No ponto 2 lá. Daí tu vai achar uma reta tangente, né? E o coeficiente é exatamente a derivada que tu tá calculando. Mas tu não quer exatamente no ponto 2. Tu quer um pouquinho perto do 2, um pouquinho do lado do negativo, entendeu? Do 2. Tu quer próximo do 2, não o 2. Tu quer por exemplo, tu quer o 2 mais, aqui, deixa eu só ver onde é que tá aqui, ó. O 2 mais ou o 2 menos. Não sei explicar muito bem a derivada lateral, mas é a mesma coisa. Tipo assim, tu vai pegar aquela fórmula, a segunda, tá? A segunda fórmula, daí tu vai aplicar. As duas fórmulas equivalem, tá? Desculpa, falei errado. Então, tu vai pegar essa fórmula aqui e essa fórmula pro A menos. Daí, o professor, em vez de usar essa anotação, porque daí tu vai ter que usar o limite tendendo a 0, então a gente usou esse aqui, tá? Pra fazer os exercícios. Eu, pelo menos, fiz com essa, tá? Que é mais rapidinho. Nesse caso aqui da negativo, ó, do negativo também, eu usei essa parte aqui, porque você não tem que tender a 0 e eu não me sinto bem à vontade. Então, tipo, tem um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer só esse aqui pra não ficar extenso, mas tá aqui a explicação. Se tu quiser pegar um print e ler, tudo certo. E eu tô explicando pra mim estudar também, tá, Gabi? Só pra mim ir estudando, sabe? Ele deu essa função aqui, ela é definida por essas duas outras funções, né? E o primeiro item é: mostre que a função, essa aqui, ela é contínua em 2. Bom, daí a gente tem que lembrar dos critérios de continuidade, né? O que tem que acontecer para ela ser contínua? Para essa função aqui ela ser contínua, o que tem que acontecer? A função no ponto 2, exatamente no ponto 2, tem que existir. O limite dessa função, se aproximando do 2 pela direita, o 2 mais, e se aproximando pelo 2 pela esquerda, o 2 menos, devem ser iguais. Daí tu vai definir o limite
da função no ponto 2, né? Porque se os limites laterais são iguais, então o limite da função naquele ponto é igual àqueles ali. E também a terceira definição é que esse limite aí que nós dissemos agora tem que ser exatamente igual à função no ponto. Então, eu vou fazendo que daí tu entende melhor. São 3 definições, né? Para ser contínua, então, o que tem que acontecer? A função tem que existir no ponto 2. Quando ela é no ponto 2, ó, igual, ó, no ponto 2, então a gente tem que usar a função 7 menos x, né? Entendeu? No ponto 2. Então, a função 7 menos x para o ponto 2 vai ser 7 menos 2. A função 2 vai ser 5. Ótimo, existe, né? Existe. É 5. A outra definição, temos que calcular os limites laterais para o 2. Então, tipo assim, ó, o limite do x tendendo a 2 pela direita e o limite do x tendendo ao 2 pela esquerda. No caso, a gente tá analisando o 2, né? Então, os limites laterais do 2. Então, o limite de x tendendo a 2 pela direita, né? Pela direita, então eu tenho aqui a reta real do x. Aqui eu tenho 2. Eles estão vindo os valores maiores que 2, né? Pela direita. É esse limite aqui. E se eu pegar os valores que vêm antes do 2, tipo 1, 0, menos 1, né? Desculpa, eu não estava mostrando. Daí eu tô calculando esse outro limite. Então, o limite de x tendendo a 2 mais os valores que vêm da direita do 2, né? O 3, o 4. Eu vou ter que usar a função para os valores maiores que 2. Concorda comigo? Se eu pego os valores à direita, são os valores maiores que 2. Então, 7 menos x. E agora, o limite de x tendendo a 2 pela esquerda, os valores menores que 2, eu tenho que pegar o que diz lá em cima, né? X menor que 2, então eu tenho que pegar 3x menos 1. Tem que seguir a ordem do exercício, né? Posso ir ali e botar o que eu quero. E agora eu analiso isso aqui, né? Quando x tende a 2 positivo, um valor maior que 2, por exemplo, um pouquinho maior que 2, tá? Eu disse aqui o 3 e o 4, mas não é pra significar isso. É pra te pegar um 2,000000001. É um número muito próximo de 2, mas é pela direita. Ou um número muito próximo de 2 pela esquerda, por exemplo, 1,999999999999999, entendeu? É quase o 2. Então, é isso que significa. Pegar um número muito, muito próximo de 2 pela direita é como se fosse pegar esse número, que é a mesma coisa que 2. Então, vai ficar 7 menos 2, né? Concorda? Então, 5. Ótimo. E para esse aqui, um número muito próximo de 2 pela esquerda, como eu te disse, 1,9999999 é quase o 2. Então, a gente considera que o x aqui é 2, tá? Então, 3, vezes 2, desculpa, menos 1. 2 vezes 3, 6, menos 1 fica 5. Bom, o limite da função, né? O limite dessa função, quando x tende a 2 mais, é 5. O limite dessa função, né? Que seria o 3x menos 1, porque deu a regra. Quando x tende a 2 menos, também deu 5. Pela regra, quando os limites laterais dão igual, então o limite de x tendendo no ponto, que é o 2, exatamente no ponto, também vai ser 5, tá? Dessa função aqui também vai ser 5. É isso que a gente descobriu fazendo os limites laterais. Então, quer dizer que o limite existe, tá? Porque se fosse um 6 aqui, isso significa que os limites laterais são diferentes e daí o limite não existe. No gráfico dá para perceber isso. E tem mais uma regra para continuidade. Esse limite que nós calculamos no ponto 2, né, que a gente acabou de ver, tem que ser exatamente igual à função aplicada no ponto 2. Então, quer dizer que aqui a gente já viu que vai dar certo. Então, da f de x tem que ser igual ao ponto aqui, ó, a f de x no ponto 2. Então, deu certo. Tu viu ali, ó, no 2, então deu 5 igual a 5, certíssimo. Bom, nós vimos 3 passos para ela ser contínua. Ela é contínua. Tá aqui, ó. No ponto, os limites laterais, então o limite normal deu isso no ponto 2, e esses dois, como eles são iguais, então a função f, a função toda ali, ela é contínua no ponto x igual a 2. Tá? Bom, f' de alguma coisa é sempre derivada, tá? Então, a gente tá falando de derivada aqui. Ele quer a f' do 2 pela direita, né? Esse maisinho significa direita.
direita do 2 na reta real. E essa aqui é a derivada do 2, no ponto 2, à esquerda, né? Bom, como é que nós fazemos? Pela fórmula. Tem aquelas duas fórmulas e eu vou usar a primeira, tá? Que eu acho que é mais fácil. Que o professor usou também, tá? F de A, então acho que usa essa na prova, eu vou usar essa. X menos A. Quando o x tende a positivo, para este caso, né? E para esse caso aqui, nós usamos a mesma fórmula e vai decorando, sabe? E vai decorando, galera. Então, fica o limite de f de x menos f de a, x menos a. Top, né? Bom, agora é só aplicar aqui, né? Então, fica limite de x tendendo ao quê? Eu vou aplicar no ponto 2 aqui, ó. Vai ficar, então, 2 mais, né? A função. A função, quando eu pego os valores positivos à direita de 2, maiores que 2, é o 7 menos x, né? Concorda? Maiores que 2, 7 menos x. Menos f de a. F de a vai ser o f do 2, né? O a nós estamos usando o 2. Então, vai ser f de a nada mais é que o f do 2, porque nós queremos do 2. O que é o f de 2? É quando tu aplica o 2 na função. E quando que é para usar essa função aqui? Quando é 2, né? Então, fica 7 menos o 2, 5. Tu entendeu, né? Por que eu usei essa? Porque para essa função aqui, tá definida que é o 2, né? Então, a gente quer o f de... o f de 2 é 5. Ficou 5 aqui. Então, x menos o a, que nós estamos usando, é o 2. Então, ficou 7 menos 5 vai dar 2, menos x sobre x menos 2. Percebe que isso aqui vai dar uma indeterminação, né? Porque se eu colocar o 2 aqui embaixo, um valor um pouquinho próximo de 2 pela direita, mesmo assim, vai dar 0 embaixo. E vai dar 0 em cima também. Então, vai ficar 0 sobre 0 é uma indeterminação. A gente tem que achar um jeito que de fazer isso aqui e não dar 0 embaixo. E nesse caso, o professor mostrou um jeito, né? Que, por exemplo, que é positivo, né? Então, a gente coloca o menos em evidência. Vai ficar assim, ó. Menos em evidência. Então, vai ficar menos 2, concorda? Se eu botar o menos em evidência aqui, nessa expressão, vai ficar menos 2, porque se eu multiplicar vai ficar mais 2, e aqui vai ficar mais x. Porque se eu voltar, menos mais x vai ficar menos o x, né? 10 sobre x menos 2. Se tu perceber aqui, na verdade, se tu trocar esses de lugar, fica x menos 2, né? Concorda? É a mesma coisa que tem embaixo. Então, eu posso trocar, eu posso cortar isso com esse, né? E vou ficar com menos 1 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 1. Concorda? Agora a gente vai fazer a derivada de 2 pela esquerda, que é o mesmo processo, ó. O limite de x tendendo a 2 pela esquerda vai ser a função quando pega valores menores que 2. Valores menores que